Escuta isso, impressionante. Existem 3 hábitos de pobreza e, em contrapartida, 3 hábitos de riqueza que, se você incorporá-los na sua vida, podem, se Deus quiser, mudar a sua vida. A 180 graus. Escute atentamente esta aula do começo ao fim. E, se Deus quiser, você vai descobrir tesouros de nossa amada Torá, da Bíblia judaica, que vai ser só de bênção para você, para os que estão ao seu redor e para o mundo inteiro, se Deus quiser. Ouça atentamente. Vou começar com uma história que eu acredito que, se você entender profundamente, vai te ajudar a incorporar e viver esses conceitos. E essas sugestões que quero compartilhar com você para a sua bênção. É assim, muitos anos atrás havia um rei importante, muito amado pelo seu povo, que tinha um conselheiro, o conselheiro de economia, que era judeu. Esse rei o amava, confiava nele plenamente pelas evidências, fiel a ele, ao rei, por muitos anos. Alguém também já de idade, alguém mais velho, com uma reputação impecável, com uma ética incrível, que viu durante o reinado passar por sucessos e fracassos. E sempre a pessoa. Este grande conselheiro judeu, conselheiro de economia judeu e de outros assuntos também, não só de economia, políticos, geopolíticos, estratégicos, ou seja, o que você perguntava, ele sempre tinha a resposta adequada, no momento certo, da forma certa. Basicamente, um vínculo muito estreito com o conselheiro. E, infelizmente, havia no reinado pessoas muito negativas. Perto do rei, que obviamente da boca para fora elogiavam o rei e diziam grandes palavras e o elogiavam, mas por trás, pelas costas, queriam derrubá-lo, eram muito negativos. E obviamente tinham muita inveja desse grande conselheiro judeu, que eles também, no fundo, sabiam o quão bom e bem-sucedido ele era. Mas, infelizmente, a inveja não deixava que eles enxergassem claramente e queriam derrubar tanto o rei quanto o seu conselheiro. O que aconteceu? Eles encontraram um ponto fraco no conselheiro. Qual era? Ouçam isso, impressionante. Era uma fraqueza que não era real, mas prestem atenção. O conselheiro tinha um hábito. Todos os dias, no mesmo horário, ele entrava em um quarto secreto na própria casa, abria, entrava, ficava mais ou menos 15 minutos, saía e trancava. Era um costume de anos, sempre do mesmo jeito. Uma vez, por um motivo, um dos conselheiros negativos do rei soube desse costume e decidiu pensar junto com os outros conselheiros negativos do rei. Fazer uma estratégia para derrubar o conselheiro. Portanto, se derrubassem o conselheiro, também derrubariam o rei, pois este se apoiava naquele. 90% das decisões dele eram baseadas no conselheiro. Portanto, decidiram dizer assim e foram até o rei. Bateram na porta e disseram o seguinte: estimado rei, obviamente com palavras de honra, mas infelizmente muito falsas, disseram: veja, rei. Há um desvio de fundos? Há muitos anos, durante o seu reinado, detectamos isso nos livros contábeis e, infelizmente, não encontramos o culpado, mas temos uma ótima notícia. Nós acreditamos que o culpado é alguém específico, muito próximo ao rei e muito próximo aos cofres de riquezas do rei. Basicamente ao cofre de riquezas do rei, e acreditamos quase com certeza que ele é o culpado. O rei disse: uau, eu não sabia de tudo isso. Nosso reino, graças a Deus, é um reino cheio de riquezas e estamos muito bem economicamente. Disse: não, veja, rei, isso parece, mas se o senhor olhar os livros, e entre parênteses eu digo, eles plagiaram os livros, vai ver que há um desvio de fundos, e isso e aquilo, e começaram a inventar, e perguntaram: bom, quem é essa pessoa? Disse: veja, a pessoa é o seu assessor de economia. E obviamente com isso, o rei já entendeu a quem eles se referiam. Como mencionado, ele era assessor oficial de diversos assuntos, incluindo economia, segundo o assessor dessa área. Como assim não pode ser? Não pode ser? Eu confio plenamente nele, diz: olha, Red,
Nós acreditamos que é ele, nós o seguimos, ele tem um costume. Há anos ele tem um quarto privado, ele contou que tem um quarto privado na casa dele, não é? Ou seja, havia um quarto, não só privado, mas oculto. Tem um tapete, tem um carpete na parede. Tem que saber disso, nós conseguimos descobrir, ele começou a inventar e... O rei sabe disso? Não, não sabia disso. Bom, fale com ele, não pode ser, não pode ser. Bom, resumindo, o rei pede ao seu amado e querido conselheiro uma entrevista. O conselheiro, obviamente, foi e contou o que os conselheiros disseram e disse: olha, você sabe que eu tenho total confiança em você. Te dou as chaves do meu cofre há anos. Eu não tenho a menor dúvida de que você, obviamente, é inocente. Mas eu tenho a obrigação de perguntar para ver se você sabe a resposta, porque eu não sei. Também é um desvio de fundos, pelo que disseram. O assessor disse: olha, eu sou o responsável pelos livros, posso te assegurar que não há nenhum desvio de fundos. Quer dizer, eu sei, disse que não sabe. O rei disse que não sabe, ele tem que provar. Confio no Senhor, mas eles são um grupo grande e me dizem uma coisa, enquanto o Senhor diz outra. Precisamos ter provas, diz, não tenho nenhum problema, eu posso lhe dar provas. Mas, diz o rei, preciso que o Senhor me permita entrar ao seu quarto oculto. O judeu disse: como o senhor sabe do quarto oculto? Infelizmente, eu imagino para o seu. Favor. Eles encontraram aquele quarto oculto que o senhor tem. Uau, encontraram sim. E o rei disse: uau, quer me esconder? Ele pensou, o conselheiro judeu percebeu na hora e disse: olha, eu posso te contar. Não tenho nenhum problema, mas era algo muito pessoal. Ele lamenta muito que pessoas que não gostam dele saibam disso, diz. Mas então o rei lhe diz: olha, eu posso entrar, porque eles dizem que talvez aí você tenha documentação ou tenha dinheiro. Não, que Deus não permita, como vou ter documentação? Tenho coisas pessoais minhas, que só eu tenho. Só eu entro. Nesse lugar ninguém da minha família conhece. Sabem que eu entro lá, mas todos me respeitam, é meu lugar privado, ele diz. Diz o rei: posso entrar? E ele diz: não, rei. Por favor, peço que não entre, por favor, diz o rei. Mas você duvida de mim? Não, Deus não permita, como eu duvidaria. Mas é algo muito privado e pessoal, diz o rei. Olha, nós temos que provar que você é inocente. E no momento em que eles me dizem que você tem um quarto privado e a possibilidade, segundo a opinião deles, eu confio em você, mas a opinião dessas pessoas é que você pode ter documentação, pode ter dinheiro ali e joias ou o que for que pertençam ao reino. Precisamos entrar de forma comprovada, que venham testemunhas e realmente decretar com o meu selo que você é 100% inocente. O conselheiro entendeu que não tinha muita opção e disse: tudo bem, rei, não tem problema. Portanto, o rei falou com essa comitiva de pessoas muito negativas e disse: olhem, no dia tal e tal, a tal hora, eu vou entrar neste quarto oculto, e vocês vão ter testemunhas e... vamos ver o que tem aí. Muito bem, todos felizes da vida que iam derrubar o assessor e depois o rei, muito bem, tudo perfeito, chegaram no dia e na hora exata. E o que aconteceu? Entram no quarto. De repente, silêncio absoluto. O que eles veem? Uma cadeira antiga de madeira, uma flauta e uma roupa de alguém, um pobre como de um pastor pobre. Nada mais. Eles olharam, começaram a procurar, praticamente não havia móveis no quarto, era um quarto muito simples. Viram se havia algo corrediço que pudesse se mover, procuraram e nada. As pessoas ficaram pasmas, não entenderam. Evidentemente, aqui não está a resposta. Disseram e foram embora. O rei perguntou se podia falar com ele.
disse seu assessor. Como não? Pode me explicar do que se trata tudo isso? E o assessor lhe contou: Veja, estimado e querido rei, como o senhor sabe, o senhor me convidou para fazer parte do seu reinado. Quando eu era muito jovem, por diferentes razões, entenderam que eu seria apto para ser seu assessor. E assim, graças a Deus, com os anos continuei sendo um fiel assessor seu. Mas eu precisei lembrar todos os dias, e preciso todos os dias da minha vida, quem fui. Antes de chegar ao seu reinado, eu era um simples pastor de ovelhas. Meu rebanho, meu querido rebanho, eu era um jovem que ajudava minha família, meus pais, irmãs, irmãos, e era o responsável pelo meu rebanho. Eu tinha minha flauta, tinha minha cadeira que ficava em casa para quando eu tocava a flauta e tinha minhas roupas. Éramos uma família muito simples, muito humilde, e eu preciso todo dia ter um momento em que eu chego no meu quarto, coloco minhas roupas. Quando eu era jovem, toco minhas músicas favoritas na flauta e lembro quem eu era e quem eu sou. Quanto que Kesed se diz em hebraico? Quanta bondade Deus fez comigo, que bênção, que família eu tenho, quanto eu amo o rei, quanto eu amo o reino, quanto eu quero ajudar. Que lugar, que posição Deus me deu de presente para ajudar o reino. Impressionante, e aí eu falo com Deus e agradeço a Deus. O rei com lágrimas nos olhos, Deus disse, eu sabia que você era inocente. E vou buscar a fundo todas as respostas dos seguros plágios que esse pessoal certamente quis para ir contra o nosso reinado. Obviamente o rei era inteligente, mas precisou fazer algo oficial para realmente derrubar essa comitiva de pessoas tão negativas, e de fato, assim o fez. Ele pediu a juízes, policiais, cada um segundo sua área, para detectar os problemas que havia. Se havia desvio de fundos, se não havia desvio de fundos. Em resumo, vou resumir para vocês. Obviamente, as pessoas envolvidas no caso, policiais, juízes, advogados, cada um, segundo sua área, detectou o problema, que era realmente o que eles queriam, os documentos que eles queriam derrubar. A estratégia, ir contra o rei, contra o assessor, e os levaram ao lugar onde tinham que mantê-los detidos. E assim o rei nos acompanhou, graças a Deus, cada vez melhor, com muita bênção. Portanto, aqui está uma história que é muito importante, que se você entender em sua profundidade, vai entender o que vou te ensinar aqui. Que são 3 hábitos de pobreza, como dissemos no começo, e pelo seu contrário, 3 hábitos de riqueza. Que se você os incorporar na sua vida vai ser outra vida, vai ser algo... 180 elogios para o bem, voltados para a sua bênção. Escuta, vou ler para você em hebraico. Uma frase da Mishnah. A Mishnah é um livro escrito há aproximadamente 2000 anos atrás, no qual nos ensina muitas coisas. O Tratado de Avot é chamado de Tratado dos Nossos Patriarcas, no qual há ensinamentos de ética judaica, onde cada letra é uma bênção, cada palavra, cada frase é uma bênção. Vou ler para você em hebraico e traduzir. Diz assim: Rabbi Elazar HaKapar, Omer Rabbi Elazar HaKapar diz Akina. A inveja, a busca por prazeres e a busca por honra tiram a pessoa deste mundo. Tiram a pessoa deste mundo. Impressionante. Ouça. O que esse conto nos ensina? Esse conto nos ensina que havia pessoas. Vamos refletir um pouquinho. Havia pessoas que queria derrubar o rei, e primeiro por seu antissemitismo, também derrubar seu primeiro conselheiro judeu. Agora por quê? Eles não tinham dinheiro, faltava honra, não tinham nada, eram pessoas próximas ao rei, ou seja, honra eles tinham, dinheiro com certeza não faltava. E do que eles tinham inveja? Do que eles tinham inveja? Agora vamos falar sobre 3 hábitos de riqueza opostos em vez de inveja. Ter um bom... Estar feliz com o que se tem, como diz o mesmo tratado que temos.
Quem é o rico? Aquele que está feliz com o que tem. Portanto, pense que até mesmo alguém pobre, alguém humilde, obviamente tem o que comer, tem roupas para vestir, tem o básico e está feliz com o que tem. Entende que Deus lhe dá exatamente o que precisa. Se Deus lhe desse mais, não seria bom para ele, porque sabe que se Deus lhe dá o que tem, é porque Deus entende que isso é o melhor para ele. E lhe dá menos, claramente, também não seria bom para ele. Portanto, Deus lhe dá o que ele tem. Feliz, que em hebraico se diz sameach, ouça isso impressionante. Besimha significa com alegria, tem as mesmas letras que a palavra em hebraico machshava, que significa pensamento. Portanto, pense que isso é uma raiz para a sua felicidade. É assim. Pense e pense. Se eles, esse grupo de pessoas negativas, tivessem feito isso, quão diferente teria sido o futuro deles? Diz assim. Como você pensa? Depende de como você pensa. Isso determina como vai ser a sua alegria. Besimcha. Se você tem um bom olhar, o que significa um bom olhar? Você vê sua realidade com bons olhos, você está feliz com o que tem, como dissemos, você está feliz com o que o próximo tem. Se ele comprou-te um carro novo, que alegria você sente por isso? Uma bênção que você tenha, bênção pelo seu novo carro, uma nova casa, uma nova roupa para vestir, seja o que for. Você está feliz, ele tem algo novo, abençoe-o, você tem algo novo, agradeça a Deus. Bom olho, garoto esperto. Não importa se é algo de pouco valor ou de muito valor, não importa. Cada coisa conta. Toda Rabá Hashem, obrigado Deus. E assim com os demais, desejar o melhor para o próximo. O que houve com essa comitiva? Gente negativa. Eles viram que havia um ministro, um assessor mais próximo do rei, que o rei gostava mais. E realmente sabia. Eles sabiam que ele merecia, que era um excelente e irrepreensível com uma ética incrível. Mas que judeu antissemitismo? Ele é judeu então? Infelizmente, como sabemos, começaram durante muitos anos no exílio e hoje também acontece. Pessoas que invejam o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, que tudo o que queremos é bênção para o mundo inteiro. Fazemos tefilot, fazemos preces, orações para que realmente haja bênção para o mundo inteiro, que é o mundo de Deus. Amamos a Deus e amamos suas criações, suas criaturas. Mas o que acontece com pessoas negativas, antissemitas, de mau olhado, que querem derrubar, que Deus não permita, o povo judeu? As pessoas têm inveja e falam mal dos judeus? E eles sabem, no fundo do seu íntimo, que é apenas o antissemitismo deles falando sua má inclinação, seu mau olhado. Mas se tivessem um bom olhar, diriam, como posso ajudar o povo de Israel? Vamos pensar em quantas ONGs, organizações sem fins lucrativos, existem para ajudar a humanidade. E começam a ver quantas startups, quantos projetos de iniciativa social, econômica, financeira, de agricultura eles desenvolvem. Israel para o bem e bênção não só deles, mas do mundo inteiro. Quantos começam a enumerar? Do topo do mundo em termos de proporção populacional, entre os primeiros do mundo. Impressionante para a bênção do mundo. Como diz Deus, Deus promete a Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. No livro de Gênesis, Deus diz a Abraão que ele abençoará. Deus, o Criador Todo-Poderoso, abençoará todos que abençoam, olham com bondade, desejam o bem e apoiam o povo de Israel. Impressionante. Na verdade, quero te convidar para fazer parte da nossa amada comunidade Israel High. É a minha comunidade, a amada comunidade. Impressionante. Encontros e a ajuda para famílias de soldados. Se você faz parte da Israel High, é abençoado e tem o mérito de receber a bênção que Deus prometeu a Abraão. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, impressionante, abençoarei aqueles que te abençoarem, portanto, impressionante. O que quero te dizer é que aqui existem hábitos de pobreza e hábitos de riqueza, isso entre parênteses. Falamos sobre a inveja tira a pessoa ao mundo. Você acha que essas pessoas, qual foi o futuro dessas pessoas tão negativas? Com certeza foram prejudicadas porque por causa da inveja, por terem um mau olhado, se tivessem ficado felizes com o que tinham, com a honra, que com certeza tinham, o dinheiro que com certeza tinham, nenhuma necessidade de serem tirados do mundo.
Portanto, qual é esse? Dissemos. Por um lado, algo negativo é a inveja, algo positivo. Dissemos o bom olho, ficar feliz com o que se tem, ficar feliz com a sua sorte, com o que Deus te dá. O que mais? Vamos de novo, Rabiela Zaraka Paromar. Falamos sobre a inveja e para contrariar, o bom olho. A contraposição inveja e bom olho. Tabá. Busca de prazeres, a busca de prazeres. Alguém que quer este mundo, quer isso, quer este novo objeto e esta nova comida. A pessoa cujo centro está no material quer constantemente se apegar ao material. O novo produto que saiu é excelente, saiu uma atualização, já está um pouquinho melhor. Mesmo sem ser rico, deseja a novidade. Isso tira a pessoa do mundo. Vamos dizer, tirar a pessoa do mundo não necessariamente precisa ser algo extremo. Tira a pessoa do seu mundo interior, do seu foco. Dedique-se à família, amigos, a si mesmo e conecte-se com Deus. Estar feliz com o que se tem, o que significa se a pessoa está feliz com o que tem? Está focada no que tem que fazer, em sua missão no mundo, no que tem que fazer? Claro, tem um objeto, quer comprar algo e faz sentido o que vai comprar e avalia. É perfeito, excelente ou quer comer algo gostoso? Isso vai deixá-lo feliz e equilibrado, tudo perfeito. Obviamente, no judaísmo temos um conceito chamado Torah Chaim, a Torá da vida. O que é a Torá da vida? A Torá da vida é que o judeu, a judia e o mundo inteiro, obviamente, tem que viver a Torá. Não é necessário ir para um lugar distante, como uma montanha, para ser espiritual. Isso não é judaísmo, é um equívoco. O que as pessoas pensam ser religião é alguém religioso. Alguém que vai para um lugar, é uma seita, vai para um lugar afastado, não é? O judaísmo foi feito para viver neste mundo e elevá-lo ao ponto mais alto, acima do mundo dos anjos. Torá de Haim, uma Torá de vida assim. Deus quer o seu mundo, Deus precisa de você, Deus te ama, Deus te criou com um propósito. Deus é preciso saber que Ele não cria nada que não tenha um propósito. Você tem que saber que cada grama, cada pasto que existe, explica. Nossos sábios dizem que cada um tem um anjo. Cada pedacinho pequeno de grama tem um anjo particular, que diz a cada instante, cresça. Pensa em quantos bilhões de anjos existem nesta criação que trazem para este mundo um mundo melhor. Este mundo caminha para o bem absoluto. Na subida, há subidas e descidas, mas a tendência é para o bem absoluto, para o bem infinito. Esse é o mundo de Deus, do povo de Israel, seu povo. Amamos a Deus, amamos nossa Torá e amamos as criaturas e toda a criação. E como dissemos, é isso que queremos. Portanto, é preciso saber que Deus te cria com um propósito. Ele te criou e te cria a cada instante. Que Deus eu traduzo de forma livre, que Deus traduza de forma livre, que Deus renova em sua bondade a cada instante. É importante saber que a criação do mundo ocorreu há milhares de anos, mas também há 5.785 anos atrás, e ainda hoje. Deus cria o mundo a cada instante, Deus cria o mundo. Há uma renovação constante, a vida vibra. Assim como se alguém olha por um microscópio, qualquer tipo de objeto que se vê, moléculas e átomos vibrando. É essencial compreender que Deus é assim sempre, a criação de Deus é vibrante. Torá de Chaim, Torá de vida. Portanto, falamos sobre a quina, a inveja e, em contrapartida, o bom olho. Estar feliz com o que temos. Sim. Atahavot, Atahavá, que era Atahavá, busca de prazeres diferente disso, de equilíbrio, estar feliz, estar equilibrado, focado, conectado com Deus e buscar os prazeres espirituais. Também através do material, por exemplo, vou te contar um caso. Nós judeus temos a mitzvah, o preceito, de comer um banquete, comidas gostosas no sábado e no Shabat. Portanto, comemos e elevamos esse alimento ao seu lugar muito elevado. Por quê? O Shabat é festejado no sábado, por isso é importante ter uma alimentação equilibrada, saudável e nutritiva durante a semana, com alimentos que apreciamos. Claro, mas há um dia na semana que é o Shabat, o sábado, e as festividades judaicas, em que é um preceito comer refeições especiais. Portanto, é preciso saber que cada coisa tem seu lugar e seu momento. Isso é como um exemplo. Depois dissemos, para arredondar,
E o caboge, a busca pela honra, a pessoa que é ególatra, quer seu cabode, sua honra, sua honra. O que aconteceu com esses ministros, esses assessores negativos, queriam mais honras do que já tinham e, portanto, infelizmente foram afastados. Portanto, também é preciso saber que a pessoa tem que buscar qual honra? A honra de Deus de fazer tudo em prol do céu, em prol de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Tudo o que a pessoa faz é pensar, como eu posso? Quem sou eu? Primeiro, refletir sobre quem eu sou. Que forças Deus me dá, que qualidades Deus me dá, que fraquezas Deus me dá. Por que eu digo fraquezas? Deus me dá? É preciso saber que cada talento, cada força, assim como cada fraqueza, é um presente de Deus para o seu crescimento espiritual e material. E também para aqueles ao seu redor e para o mundo inteiro. Deus nos presenteia a cada um de nós a nossa alma. Quando consideramos este mundo como uma caixinha de ferramentas, um toolbox em inglês, nossas qualidades pessoais incluem nossos pontos fortes e fracos. É preciso saber que com isso a gente tem que refletir a cada instante e dizer, bom Deus, se Ele me deu isso de presente, qual pode ser a minha missão no mundo? Eu sou bom nisso? Preciso melhorar isso? Tenho habilidade nisso? Aprimorar isso? Eu sou fraco nisso? Como eu melhoro? Como eu melhoro? E eu conheço alguém que também tem essa fraqueza. Talvez eu possa ajudá-lo, pois também tenho dificuldade com isso. Eu posso ajudá-la e, ao fazê-lo, também estou me ajudando. Ou seja, estar sempre refletindo e buscando maneiras de ajudar. Eu elevo a honra de Deus neste mundo. Faço a vontade de Deus, me conecto com Deus, falo com Deus com minhas palavras. Como explicam nossos sábios, Deus decide precisar de você, Deus se te criou, decidiu te criar. Você não é um erro do cosmos que Deus não me permita? Deus? No momento em que você está neste mundo, vivo neste mundo, isso implica que Deus decidiu precisar de você. Ele precisa de você, obviamente, Deus decide precisar de você. E se Deus precisa de você, essa é a maior novidade que você pode ouvir. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, te cria, te criou e te cria a cada instante, precisa de você, te ama, te abraça a cada instante, está escrito nos Salmos. Eu digo em hebraico. Aquele que tem vitajon, segurança, confiança, fé em Deus, a bondade o cerca, o abraça, traduzindo livremente, Deus te ama e te abraça. Abrace-o, Deus. Como se conectar com Deus? Converse com Deus e tenha momentos tranquilos diariamente, usando suas próprias palavras. Nossos sábios judeus dizem, conecte-se, ame a Deus. Como? Fazendo a sua vontade. Como alguém ama a Deus? Adotando a sua mentalidade. Como alguém ama a Deus? Emulando suas qualidades divinas. Por exemplo, nosso Deus, nossos sábios judeus explicam como emular as qualidades divinas de Deus, o Criador Todo-Poderoso, sendo com as qualidades que Ele tem. Por exemplo, se Ele diz, há algumas qualidades que Deus é Rajum, Wayon, Rajamim, misericordioso. Portanto, se você é misericordioso com aqueles ao seu redor, está emulando uma qualidade divina com D maiúsculo, está emulando uma qualidade de Deus. Portanto, no momento em que você se assemelha a Deus em termos de qualidades, obviamente, Deus é o Criador Todo-Poderoso, não tem corpo, não tem imagem, mas Ele tem qualidades divinas. Deus inclui tudo, está acima de tudo, cria tudo. Não há nada fora de Deus, não há nada fora de Deus, obviamente, mas existem qualidades divinas que a gente pode aprender e como eu posso me apegar a Deus. Sendo semelhante, como está escrito no livro de Gênesis, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Obviamente, não estamos falando de imagem ou semelhança física, Deus nos livre. Obviamente, Deus não tem imagem nem semelhança em nível físico, mas sim em nível espiritual. Portanto, é preciso entender que Deus tem atributos divinos, como a Yújula, por exemplo. Rajum é misericordioso. Então, se você emula suas qualidades divinas, também se apega a Deus, sendo misericordioso com aqueles ao seu redor. Então, resumindo, ficamos com o mérito. Primeiro, evitar esses 3 hábitos de pobreza, que são a preguiça, a inveja, o vício, a busca por prazeres materiais e a busca por títulos e honrarias. E sim buscar as 3 qualidades positivas de riqueza, que são ter um bom olhar, ficar feliz com o que temos. Buscar a honra de Deus.
ter uma vida equilibrada, focada em fazer a vontade de Deus constantemente em nossas vidas. Eu te convido com muito carinho mais uma vez a ter o mérito de fazer parte da minha amada comunidade de Israel Jai, uma comunidade pensada para o bem de todo o mundo. Uma bênção para o mundo, aquele que tem o mérito de fazer parte da minha comunidade Israel Jai. Se Deus quiser, tem o mérito de fazer parte da bênção eterna de Deus, que Ele prometeu a Abraão. Que abençoará os que te abençoam, abençoará os que te abençoam, ou seja, se Deus quiser, você fará parte dessa bênção eterna. Te convido a escrever aqui para este número de WhatsApp para mais informações. Pergunte as dúvidas que você tiver. E se Deus quiser que tenhamos o mérito de nos vincular aos atributos de Deus, aos atributos divinos, ser abençoados por Deus constantemente, o Criador Todo-Poderoso, para a bênção de toda a humanidade, para o mérito de toda a humanidade. E que sempre tenhamos o mérito de fazer a vontade de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Com alegria e bom coração, sucessos e bênçãos, obrigado.